Não pode faltar na história uma intenção e um obstáculo, sabe? Toda história tem que ter, ela tem que começar, uma boa história tem que ter uma intenção. Então, assim, cara, o personagem, o herói, ele quer alguma coisa, ele tem uma intenção, Uhum. entendeu? E na hora que ele, na busca dessa intenção, ele encontra um obstáculo. Ele encontra uma pedra no caminho. E aí a história é sobre como ele remove essa pedra, como ele lida com esse obstáculo, como ele supera esse obstáculo. Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Estamos começando mais um episódio do podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro San. Tudo bem, Natália? Tudo bem, e você? Tudo bem. O que você quer falar hoje? Hoje hoje eu quero falar sobre histórias. Sobre história. Você gosta de história? Eu adoro história. É. Seu pai contava história pra você dormir? Contava, meus pais Ah, contavam. É que a minha mãe era professora, né? não sabia. Sua mãe era professora? Minha mãe era professora. Minha família é uma família de professores, né? Minha avó, meus tios. Ah, que legal. Que barato, barato. E então a gente sempre teve essa coisa da história muito forte em casa. Inclusive, atrás de mim aqui eu tenho uma coleção, Uma História por Dia, é o nome dessa coleção. É um dos Ah, primeiros livrinhos que eu ganhei quando eu era bem criança, assim, e como o nome da coleção já diz, né? Uma história por dia durante um ano todo. Então o livro é separado por épocas do ano, assim, sessões do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, uma história por dia, minha mãe contava. que legal, que legal. Você sabe que eu contava assim, eu comecei muito com esse negócio de contar histórias para os meus filhos, né, quando eles eram pequenos. E depois para os meus netos. Mais pro Lucas, que é o meu neto mais velho, que ele dormia muito lá em casa quando ele era pequeno, ele dormia muito lá na nossa casa. E aí eu contava histórias para ele, mas eu inventava história para eles, né? Eu ficava inventando histórias para tanto para os meus filhos quanto para eles. Eu criava os personagens e tal, eu misturava várias histórias, mó doideira. Uma coisa que minha mãe fazia era assim, eu contava uma parte da história e aí, aliás, ela contava uma parte da história e aí eu tinha que continuar aquela história. Aí eu parava, aí ela continuava, aí eu parava, e a gente fazia assim, era divertido. Eu acho você um bom contador de história. Agora, o negócio é o seguinte: a gente escuta muito hoje em dia falar sobre storytelling e histórias que vendem e tudo mais. E eu gostaria de saber se histórias realmente vendem. Eu acho, na verdade, que só as histórias vendem, né? Eu não sei se eu consigo pensar um jeito melhor de você vender de uma maneira que qualquer um possa fazer do que contando história, né? Acho que as histórias são o jeito mais fácil. E a gente, assim, o ser humano vende através das histórias, sei lá, desde que acho que o mundo é mundo, né? Quando você vê aquelas histórias, né? Quando você lê histórias ou vê filmes daqueles caras que estavam lá no deserto da Arábia, né? Vendendo bugiganga, né, no meio do deserto e eles contando histórias para poder vender. Então, acho que histórias é o jeito mais, é o primeiro jeito de se vender e mais eficiente de se vender. Não consigo pensar num jeito mais eficiente de você vender, mais fácil de você. Quando eu falo fácil, né, nada é fácil. Eu digo mais universalmente aceito do que você contando histórias. A gente conta história o tempo todo, a gente usa as histórias para vender o tempo todo. Isso faz parte de quem nós somos. Muito legal. Mas como contar uma história que vende? Então, olha.
Essa é uma boa pergunta. Como você contar uma história que vende? Eu acho que contar uma história que vende, ela começa principalmente com um bom porquê, sabe? Uma intenção muito forte. Eu penso que o legal da história, né, a coisa que gera o sentido da história... Existe o Roberto Cialdini, que é um especialista americano em psicologia, escreveu o livro A Arte da Persuasão. Ele fala sobre os gatilhos mentais, né, que são os atalhos mentais, também chamados de atalhos mentais, que são formas pelas quais você consegue persuadir as pessoas. E, enfim, não é esse o tema aqui, não quero entrar aqui profundamente na questão dos gatilhos mentais, mas um dos gatilhos mentais é o porquê, né? Ele fala que é o porquê. E até tem se eu não me engano, no livro dele tem um exemplo que ele fala assim, de um teste que eles fizeram, e onde as pessoas estão numa fila e chega um indivíduo e pede para entrar na frente das outras pessoas, tá? E ele testa duas pessoas, dois indivíduos. Um que chega e fala assim, olha, posso entrar na sua frente? Tipo, sei lá, tá na fila do supermercado. E o cara chega, pô, posso entrar na sua frente? Né? Né? Como é assim, né? Tá na sua frente. E aí ele fala que ó, a maioria das pessoas não deixa a pessoa entrar na frente dela, se a pessoa chega e pede para entrar na frente. Mas quando a pessoa chega e pede para entrar na frente, diz o porquê que ela precisa entrar na sua frente, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, cede a vez para isso. E isso independe de qual seja o porquê. Não tem porquê menor. O cara pode chegar e falar assim, deixa eu entrar na sua frente, por quê? Porque eu tô com pressa. E a pessoa deixava. Não tinha que ter um grande porquê. Bastava que ele tivesse uma razão. Então, eu penso que o porquê, ele é um dos elementos, assim, que fazem com que a história, né, porque toda a história ela acaba sendo um grande porquê. Uma grande explicação de por que você quer aquilo, por que aquilo é importante. Você envolve as pessoas nesse seu porquê. E aí aquele porquê acaba também sendo daquelas pessoas que estão vendo aquela história, né? Tanto é que se você pega alguns filmes, por exemplo, vou dar aqui um filme que foi muito polêmico, uma série que foi muito polêmica da Netflix, que é A Casa de Papel, né? A Casa de Papel foi muito polêmica porque as pessoas estavam ali aplaudindo e defendendo os bandidos que estavam assaltando a Casa da Moeda, né? Da Espanha. E gerou essa polêmica, né? Das pessoas estarem aplaudindo e defendendo essa coisa toda. Mas no final das contas, por que isso acaba acontecendo? Por que as pessoas, como telespectadores, né, da série, acabavam torcendo por eles? Porque tinha um porquê. Porque você entendia o porquê, a motivação que as pessoas faziam aquilo. Entendeu? Então, a história é uma história onde conta qual é a motivação, que o cara fazia, o professor tá fazendo aquilo, por quê? Porque o pai dele passou por aquilo, entendeu? E cada personagem daqueles tinha um porquê, tinha uma razão de estar envolvido com aquilo. Então, o telespectador ficava envolvido com aquele porquê e aquele porquê aceitava qualquer como, entendeu? Por causa daquele porquê eles aceitavam qualquer como que a história contava ali. Então eu penso que uma chave mestra de uma boa história é ter uma grande motivação, ter um grande porquê, sabe? Ter uma motivação mesmo, uma inspiração, uma razão, uma questão de ser. Assim, se você entrar mais tecnicamente falando, existe um livro de um autor americano chamado Herói de Mil Faces, né? Onde ele, se não me engano, é Joseph Campbell, onde ele fala sobre a jornada do herói. A jornada do herói é uma forma de você contar histórias, onde você... A teoria dele é o seguinte, ele fala que todas as histórias são iguais, elas têm basicamente o mesmo enredo, tá? Eu não lembro agora de cabeça quais são todos os passos que ele conta na jornada, mas basicamente ele fala sobre o herói, a história gira ao redor de um herói, e esse herói, ele é convidado ele é impelido a fazer um movimento, né? a resolver. Acontece alguma coisa e esse herói tem que se posicionar, tem que resolver. E aí esse herói encontra um obstáculo, e aí esse herói encontra um mentor, e aí esse herói tem um inimigo, e esse herói vence o inimigo, e aí antes de vencer esse inimigo acontece alguma coisa, no último ato, e esse herói tem que resolver aquilo, e depois de tudo o herói volta feliz da vida com... O final feliz. Com o final feliz, né? Vamos dizer assim.
Então, existe tecnicamente falando, você pode, quem quiser saber mais sobre como contar história, né? Você pode olhar esse livro, pesquisar a Jornada do Herói, você vai encontrar aí muitas referências bem técnicas sobre como é que você faz isso. E eu confesso que eu não tenho uma técnica extremamente, tipo, robusta e tal, para poder contar histórias, né? Apesar de você estar falando que eu sou um bom contador de histórias, eu gosto muito de contar histórias, tá? Mas eu acredito que o meu aprendizado de contar histórias, ele vem muito pela intuição, porque eu sou uma pessoa que eu li muito, né? Eu li muito e eu leio muito, eu li muita história. Desde criança, eu li muita história. Você estava falando dos livros infantis que estava ali, mas quando eu era criança, assim, minhas primeiras referências de leitura era ler a Bíblia em quadrinhos. Então, eu tinha um amigo que ele tinha uma coleção de capa dura da Bíblia. Não era bem Bíblia em quadrinhos, mas era tipo Bíblia ilustrada para crianças. Então, era uma coleção que era uma caixa, assim, eram acho que umas 2, 3 caixas gigantes, ficavam embaixo da cama dele. E eu ia para casa dele porque meus pais não tinham muita grana. Então eu ia para casa dele e eu ficava lá sentado no chão, pegava lá aquelas caixas e eu ia lendo lá os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim. Então eu sempre fui muito apaixonado por ler histórias. Depois, durante muitos anos, fui muito colecionador de quadrinhos. E eu tinha pilhas e pilhas e pilhas e pilhas, porque eu sou meio obsessivo, né? Quando eu resolvo fazer uma coisa, se eu vou ler um quadrinho, eu não leio um quadrinho, né? Tem que ler 500. Então, eu lia muito quadrinho, depois eu comecei a ler livros mais ligados a temas relacionados à espiritualidade. Enfim, então eu sou aquela pessoa que eu lia de tudo, sabe? Quando eu morei uma época em Manaus, na adolescência, e eu lembro quando eu cheguei lá, eu não tinha meus livros lá. Então eu descobri que o vizinho do nosso prédio, ele era assinante da revista Exame, da revista Isto É, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Só que ele recebia o jornal e ele meio que, não sei lá, acho que ele não lia muito, não gostava, não sei lá por que ele assinava, mas ele pegava negócio e botava na lixeira. E ele botava o jornal na lixeira intacto, as revistas intactas. Então toda semana eu ia para a lixeira... Assinava e jogava no lixo. Eu nunca entendi, né? Assim, mas porque eu falo assim, porque não é possível, o jornal tava sempre arrumadinho. Ou então ele era muito obsessivo, né? Aquelas pessoas que lêem o jornal e arrumam de novo no lugar, né? Mas o jornal tava sempre arrumadinho, assim. E ele sempre colocava lá, toda semana tinha aquele... Na verdade, os jornais tinham quase todo dia. Tinha os jornais, a Folha, o Estadão e as revistas, Isto É e Exame. Então sempre tinha. E ele colocava na lixeira. E aí eu ia na lixeira e pegava para ler. Né? Aí eu pegava, levava para casa e eu ficava lendo. Então eu falo assim, eu comecei a ler revista Exame com 10 anos de idade, né? Então eu sempre gostei muito de ler, sempre muito de ler. E penso que daí que veio essa coisa de contar a história, mas é uma coisa muito mais intuitivo, tá? Para mim. Depois de anos fazendo isso intuitivamente, eu comecei a estruturar isso através de uma certa técnica. Mas, de uma forma geral, eu acho que foi muito, muito intuitivo, de olhar, ver como é que são as histórias, ver o que funciona, e aí eu tentar meio que imitar aquilo. Sabe o que eu gosto de ler, que eu acho que eu nunca contei para ninguém, mas eu adoro ler isso. E agora, assim, que a gente está conversando sobre histórias, me veio, eu adoro ler obituários. Obituário. Eu lia muito obituário também, Manaus. Eu adoro ler obituário. Eu leio colunas de uns sites gringos, assim, de obituário. E tem isso, né? Assim, o obituário, na verdade, é uma história de pessoas comuns que fizeram coisas relevantes durante a vida, né? Uhum. E tem muito essa construção, né, da narrativa, da história, do que a pessoa fez durante a vida, os obstáculos, isso que você acabou de comentar. Geralmente, o obituário tem essa estrutura. Eu nunca tinha parado para observar isso, mas como eu leio bastante obituário, o obituário tem realmente esse formato que você falou. Tem sempre assim. É claro que dependendo do contexto, assim, quando você pode usar, quando você usa as histórias para poder, sei lá, numa palestra, por exemplo, tá? Onde você vai usar uma história para poder explicar o seu ponto de vista. Então é muito fácil de você, às vezes, explica uma coisa para a pessoa conceitualmente, mas quando você em seguida conta uma história, onde aquela história ilustra aquele conceito, aí a pessoa, ela muitas vezes só vai entender, ela não entende o conceito, mas ela entende quando ouve a história, entendeu? Uhum. Então acaba que a história é um recurso muito importante para você poder vender qualquer coisa, inclusive ideias, inclusive pensamentos, posições.
Não há uma forma melhor de fazer. Interessante. E aí, assim, para construir um bom repertório, então você acha que ler é... Eu penso que hoje em dia as pessoas veem muito vídeo, né? Eu tenho minhas dúvidas se você consegue ter um bom repertório vendo vídeo, entendeu? Para mim, eu ainda acredito que você precisa ler e escrever. Você precisa ler muito e escrever muito para você poder ficar bom nessa arte de uma forma geral. Difícil ver alguém que vai escrever bem, se não, vai escrever bem, que vai escrever uma boa história, se não está acostumado, por exemplo, a ler uma boa história, entendeu? Mas escrever bem, eu acho ler e escrever bem ajuda. Eu penso que o escrever, ele ajuda você a dar mais clareza, mais organização para suas ideias. Você consegue ter uma estrutura onde você enxerga melhor ali um cadeamento de uma ideia numa história. Não estou dizendo que você precisa escrever para você poder, sei lá, contar boas histórias e tal, que é um pré-requisito último, não. Sei lá, o Érico, por exemplo, o Érico Rocha, é um cara que eu acho que ele conta muito bem histórias e não é um cara que de escrever. Entendeu? Não é um cara não é um bom escritor, mas ele é um cara que ele é muito bom de contar história. Mas são raras pessoas como ele, entendeu? São raras pessoas como ele. De modo geral, as pessoas que eu vejo que contam boas histórias, elas escrevem bem também. Elas leem muito e escrevem bem também. O Érico, ele ouve muito livro, ele ouve muita história. E eu acho até pelo fato dele ouvir muito, porque ele até onde eu sei, ele tem uma certa dislexia. Então, e como ele ouve muito audiolivro, talvez para ele fique mais fácil falar também, reproduzir. Então ele ouve e consegue reproduzir sem necessariamente escrever, tá? Mas é raro, eu diria que é raro. No geral, o que eu consigo perceber é que as pessoas que melhor escrevem, que melhor contam histórias, são as que mais leem e as que mais escrevem. Se a gente pensar, né, e trouxer isso assim para realidade de vendas, né, que as pessoas usam aí essa habilidade de contar histórias para usar isso como uma ferramenta no momento de vender. Se nós pensarmos assim em que momento da venda que eu encaixo ali, existe um momento ideal durante o processo de vendas para que eu encaixe a história ali? Bom, depende do que você está falando, né? Se você está falando dentro de uma história, de um processo de venda, numa ligação de vendas, por exemplo, ou você está falando isso sobre, sei lá, uma apresentação de vendas, um webinário ou algo assim? Eu acho que nesse caso, assim, um webinário, né? Eu vejo que tem muita gente que usa essa habilidade, eu diria que usa como uma ferramenta mesmo, assim, conta a própria história para se conectar com a pessoa, ou usa de uma história para ilustrar alguma coisa, enfim, mas pega essa habilidade ou essa ferramenta, né? Usa da história em algum momento dentro do processo de venda dela, seja numa palestra, seja num lançamento, faz um vídeo ali falando a respeito dela, enfim. Mas se existe, assim, algum momento, eu uso isso no início da conversa, eu uso isso no meio, eu fecho com isso para ser algo, enfim, se existe algum momento que seja adequado ou ideal para eu contar a minha história com alguma intenção de converter aquela conversa em venda. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho consigo pensar de cabeça agora, sendo bem sincero com você, como que eu introduzo isso. Eu posso te dar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu gosto de usar a história para reforçar um conceito. Então, eu faço uma afirmação, por exemplo, numa palestra, num vídeo, num conteúdo. Eu faço uma afirmação e, em seguida, eu conto uma história. Então, por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim, olha, clientes que pagam mais caro têm mais resultado. Essa é uma afirmação. Uhum. Para ilustrar essa afirmação, para reforçar essa afirmação, para vender essa ideia, eu vou contar uma história. Aí eu posso contar uma história de uma aluna que vendia um produto barato e os clientes dela não tinham resultado, e ela subiu o preço, e aí a partir disso os clientes delas começaram a ter resultado. E nesse contexto, por exemplo, eu vou usar uma história como uma ferramenta para reforçar uma ideia que eu já apresentei. Certo? Agora, em outros momentos, por exemplo, eu posso escrever um e-mail e eu posso começar um e-mail contando uma história.
ou começar uma carta de vendas contando uma história, tá? E nesse caso, eu vou usar a história para criar uma sensibilização, para poder gerar um interesse sobre aquele assunto. Às vezes eu quero vender alguma coisa e aquilo que eu quero vender não é tão... O cliente que eu estou falando sobre aquilo não é muito consciente para aquela oferta, sabe? O cliente não está, sei lá, procurando comprar aquilo, interessado em comprar naquilo. Então a história ela vai ajudar para que eu possa introduzir essa ideia, para que eu possa mostrar que aquilo faz sentido, entendeu? Para que eu possa apresentar melhor. Eu começo a apresentar a história vira uma coisa mais... É uma abordagem mais indireta. Talvez ele se identifique através da história. Tem vários contextos. Vou te dar um exemplo. Quando eu vendi antiguidades, né? Agora você vai me contar uma história. Então, vou te contar uma história. Quando eu vendi antiguidades, o que que... porque a história dá para te dar um bom exemplo. Uhum. Porque assim, quando você vende antiguidade, a história é a principal ferramenta que você tem para vender antiguidade. Porque todo mundo que compra uma peça antiga, ela compra, na verdade, a história que aquela peça carrega. Entendeu? Você não compra uma peça antiga porque ela é antiga, né? Os colecionadores, em geral, eles vão comprar porque aquela peça tem uma história, tem um significado, tem um sentido. Ela simboliza, ela retrata alguma coisa. Então, se você pode comprar um quadro, você pode comprar uma escultura, você pode comprar um grupo escultórico de cerâmica, você pode comprar, sei lá, uma espada, uma arma antiga, você pode comprar moedas antigas, não importa qual seja a peça. Todas elas, de alguma forma, os colecionadores compram o que aquilo simboliza, a história que aquilo carrega. Uhum. E eu lembro que quando eu comecei a vender antiguidade, eu tinha muito essa dúvida, né? Eu pensava assim, cara, como é que você consegue precificar antiguidades? Precificar uma peça antiga? Porque, assim, é fácil você precificar um telefone celular, é fácil você precificar um equipamento qualquer, uma máquina de lavar, precificar um carro, você precificar um carro antigo, você pode precificar um carro usado, entendeu? Mas como é que você precifica uma coisa que tem, sei lá, 300 anos? Entendeu? Dentro do universo de coisas possíveis de serem vendidas. Porque tudo, não tem uma tabela de preço universal, não existe uma comparação de preço. Entendendo? Porque geralmente quando você fala de preço, de comparação, de precificação, como é que as pessoas precificam? Elas precificam, o modo mais comum é a comparação, né? Você compara, eu vou comprar, beleza, quanto vale um carro usado? Depende do preço do carro novo. Você compara o preço do carro usado com o preço do carro novo. Então, olha, se a Ford lançou um carro, Ford até ser do Brasil, mas sei lá, né? A GM lançou um carro zero agora, a Honda lançou a HR-V 2021. Então, o preço do carro do HR-V 2020, 2019, 2017 vai variar em função desse carro 2021. Entendeu? Então, existe uma comparação. Quando você fala de preço de qualquer elemento, existe uma comparação. Sei lá, vou comprar um refrigerador. Cara, quanto custa o concorrente? Quanto o mercado está pagando? Então, existe todo um equilíbrio de preços que ele acaba acontecendo em função de uma oferta, de uma demanda, enfim. Mas os preços se mantêm num certo equilíbrio, vamos dizer assim. Quando você fala de uma antiguidade, é complicado. Porque você fala assim, poxa, como é que eu vou precificar um santo de madeira do século passado? Entendeu? De 15 centímetros. Sabe? Você não consegue precificar ele pela utilidade, pelo tamanho, pelo peso, pela qualidade, pelo tempo. Esses elementos, eles não fazem sentido nesse contexto. E aí o que te resta? A história. Uhum. Entendeu? Então, qual é a história que tem por trás daquela peça, daquela imagem? Qual é a história que tem por trás daquilo, né? E assim, até engraçado, por exemplo, eu lembro que uma vez eu vendi uma peça de porcelana e eu não me lembro agora qual era a fábrica que fabricou a peça, mas eu lembro que o colecionador que comprou, ele era um colecionador que ele colecionava peças daquela fábrica específica, tá? Era uma porcelana europeia e o cara tinha uma coleção de peças de porcelana europeia. E aquela peça especificamente, ela tinha um valor muito maior porque ela tinha sido pintada por um pintor famoso da época. Né? Porque você pega a peça é feita de porcelana e ela tem uma pintura, não tem alguém que pinta. E geralmente a pintura geralmente era feita pelos próprios
artesãos, né? Artesãos, os caras que estavam fazendo a peça, eles faziam. Mas existia uma série, um conjunto dessas peças que foram pintadas por um cara que não era um artesão, era um pintor famoso que pintou aquilo ali, entendeu? Enfim, então tinha duas histórias. Tinha a história da peça, da fábrica, e a história da pintura, entendeu? Do cara que pintou. Então, você começa a utilizar as histórias como referencial para você poder estabelecer seu preço. Quando você fala de antiguidade, por exemplo. Porque é isso que as pessoas estão comprando. Elas estão comprando o que aquela história carrega. É claro, né? É claro que, em última análise, poxa, né, existem peças que são muito famosas, que já foram vendidas em leilões, e que existe um comparativo de preço, etc, etc, de uma forma... Enfim, mas de um modo geral, o que eu quero dizer aqui, trazer para você, é que acaba que a história, ela serve como esse elemento. E aí, voltando ao que você estava perguntando sobre os modos de você usar a história. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui vender essa peça para esse cara, eu comecei contando a história, ele já conhecia a história da fábrica, e eu comecei contando a história daquele pintor, né? E eu comecei contando a história daquele pintor, daquela peça que foi descoberta por aquele pintor, enfim, porque era uma coisa que ele não estava presente, ele não estava pronto para aquilo. Então, contar a história do pintor da peça foi um atalho que eu usei para chegar enquanto valia aquela peça. Entendeu? Enquanto valia aquela peça. Então, eu começo contando a história do cara, né? Começo contando a história do pintor, começo contando a história do que ele passou, como foi, enfim, etc. Tal. E daí eu conto como foi o convite dele para a fábrica, o convite dele para pintar a peça, né? E que resulta naquela peça. Eu falo, agora está aqui a peça. Entendeu? Então, a história ela vai fazendo o quê? Ela vai criando essa consciência, entendeu? Se eu chegasse de repente só falasse, olha, tá aqui a peça, foi pintada por fulano de tal, que era um cara famoso, não teria o mesmo valor, entendeu? Ou seja, descritivamente, a descrição era a mesma, continuava sendo a mesma peça pintada por um cara, eu poderia dizer a mesma coisa, mas o fato de contar a primeira história antes de dizer o que era, antes de descrever a característica, fez toda a diferença. Então, quando você... desculpa, pode falar. Não, pode perguntar. Não, é que me veio uma coisa no pensamento agora. É interessante que isso faz com que diminua ou aumente o valor percebido, né? Uma história tem esse poder de aumentar ou diminuir o valor percebido. Porque eu pensei no seguinte, né? É igual uma casa. Nesses jornais de obituários, assim, sempre tem umas histórias meio macabras, assim, né? Imagino. Mas alguém gosta de ler isso, né? Eu sou a única pessoa. Mas é interessante que existem casas lindíssimas, assim, que as pessoas não querem nem de graça, por histórias que envolvem, né, aqueles imóveis. Assim. Pois é, super comum. Realmente, assim, a história tem esse poder, né, de aumentar ou diminuir o valor percebido, porque talvez alguém tivesse interesse em comprar, né, aquele imóvel e pagar muito caro por ele, mas se eu conto que houve, sei lá o quê, uma história macabra naquela casa, a pessoa já muda de ideia, né? Com certeza, com certeza. A história ela vai fazer isso, ela vai agregar valor, ou nesse caso até tirar o valor de alguma coisa, entendeu? Mas a história tem esse poder, né? Essa coisa. E uma coisa que você... Eu gosto muito dessas histórias indiretas, né? Essa que eu falei agora, que você usa para vender uma ideia. Né? Você usa para introduzir um conceito novo. Então, muitas das vezes, por exemplo, uma coisa que eu faço muito às vezes é começar a contar uma história quando eu quero introduzir uma coisa que é muito complexa. Entendeu? Uma coisa que é muito nova, por exemplo, que as pessoas não estão presentes. Eu lembro que uma vez, eu escrevi um artigo uma vez falando sobre ativos ocultos. Então, quando você fala de ativos ocultos, é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe o que é, não faz ideia do que é. Né? E o ativo oculto, base nada mais é do que um ativo que você tenha no seu negócio, e pode ser qualquer coisa, pode ser uma base de clientes, pode ser uma marca, ou pode ser alguma coisa que está sendo subutilizada na sua empresa. Então eu chamo isso de ativo oculto. E aí eu queria falar sobre ativo oculto, eu queria explicar sobre ativo oculto, eu queria falar sobre uma
o workshop que eu ia fazer para falar sobre arquivo oculto. Só se eu chegasse direto falando sobre arquivo oculto, não precisa falar, pô, não tem graça. Então eu começo fazendo o quê? Contando uma história, né? E aí eu vou contar uma história de uma certa vez que eu fui negociar a compra de uma empresa e aconteceu uma série de coisas. Eu fui negociar por um valor e na hora não consegui, voltou, a coisa foi. E eu começo a contar a história dessa minha negociação para dizer no final que tudo aquilo só fazia sentido porque eu tinha visto um ativo que era oculto naquela compra daquela empresa. Entendeu? E aí eu falo que o quanto eu ganhei com isso, né? Que acabou que aquilo se revelou um bom negócio para mim. E em função disso, eu agora vou fazer um workshop ensinando outras pessoas a fazer um ativo oculto, a identificar ativos ocultos. Entendeu? Então, você percebe o encadeamento que vem na história? Então, tudo começa com uma história que é aparentemente inocente, que não tem nada e que ela vai levando, vai envolvendo o leitor numa ideia, numa possibilidade. Ela conta um resultado e no final ela abre caminho, ela se transforma num gancho para que eu possa introduzir uma oferta. Muito Entendeu? bom. E quais são o que você acha assim que é indispensável? Quais são os elementos indispensáveis para construir uma boa história? Elementos indispensáveis. Olha, tem vários. Eu posso te falar assim. Primeiro, toda história tem que ter um herói, né? Tem que ter um herói. Uma história sem um herói, né? Como é que você conta uma história que não tem um herói, que não tem um personagem central, entendeu? Sobre o qual tudo aquilo gira. Então a história tem que ter um herói. Uma boa história também tem que ter um inimigo. Tem que ter um inimigo, tem que ter um obstáculo, entendeu? Tem que ter um desafio. Como é que você conta uma história se não tem um desafio? Imagina, eu conto uma história que tudo deu certo. Não tem graça. Poxa, eu tava, sei lá, precisando de dinheiro e aí eu fui e decidi jogar na cena. Eu joguei na cena e ganhei. Pô, não tem graça essa história. Entendeu? Tem. Tem, se depois verdade tem, né? Tem. Se verdade tem. Mas enfim, entendeu? Então a história tem que ter um obstáculo. Tá? Não pode faltar na história uma intenção e obstáculo, sabe? Toda história tem que ter, ela tem que começar, uma boa história tem que ter uma intenção. Então assim, cara, o personagem, o herói, ele quer alguma coisa, ele tem uma intenção. Entendeu? E na hora que ele, na busca dessa intenção, ele encontra um obstáculo. Ele encontra uma pedra no caminho. E aí a história é sobre como ele remove essa pedra, como ele lida com esse obstáculo, como ele supera esse obstáculo. Então, ter um obstáculo é um elemento indispensável. As histórias podem ter enredos diferentes, né? Pode ter... os personagens podem ser diferentes. Eu acho que uma boa história, ela tem um personagem que ele desperta a curiosidade, sabe? Que ele, de alguma maneira, ele não é uma coisa de lugar comum. Ele é humano. Entendeu? Até assim, na verdade, o herói da história, ele tem que ser humano. Se ele não tiver falhas de caráter, por exemplo, não tem muito sentido. Você não vê verdade na história. Porque... perfeita, né? Porque a gente sabe que não existe pessoa, que ninguém é perfeito. Entendeu? Então, quando você introduz um herói que não tem falhas, sabe? Que não tem fraqueza nenhuma. Eu li uma vez, certa vez, eu não sei se isso é verdade ou não, que quando eles criaram o Super-Homem, né? O Super-Homem, ele era só o Super-Homem, né? E era ali Clark Kent virar Super-Homem. E só que as vendas não iam bem dos gibis, das histórias, e eles criaram depois a Kryptonita. Entendeu? Porque precisava de um elemento, de uma coisa ali que fosse uma fraqueza dele. Entendendo? Se você pega, por exemplo, o Batman, tá? O Batman, ele tá sempre existe um componente ali que é uma briga interna, né? O inimigo dele é ele mesmo, é o desejo dele de vingança. Então ele o tempo todo luta, né? Ele tem essa falha de caráter, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa dele querer se vingar, né, da morte dos pais, né? Será que ele mata
Entendeu? Você sempre fica no limiar. Será que o Batman vai matar esse cara ou vai entregar ele pra polícia? Entendeu? Porque ele sempre tá no limiar dessa coisa toda. Ele tá lutando com isso o tempo todo. Então é isso. Quando você vai olhar pro herói, um bom herói, uma história, quando a gente conta uma história, se você conta uma história querendo contar que você foi perfeito, ela não soa muito como verdade. As pessoas falam, cara, tem uma coisa errada nessa história, né? Pô, a pessoa, né, tudo certinho, muito perfeitinho, né? Ele não teve medo em nenhum momento, ele não vacilou em nenhum momento, entendeu? Não existe. Como é que você vai fazer uma coisa, né? Você não vacila, você não tem medo, você não questiona nada, você nada é desafio. Para você o caminho é límpido, translúcido e claro, transparente, entendeu? Não acontece. Então, assim, um herói com essa faceta humana, com essas fraquezas, é indispensável para você poder ter uma boa história, entendeu? E um enredo, né? A história tem que ter um enredo, ela tem que ter um sentido objetivo. Tem gente que conta a história meio sem pé na cabeça. A história conta, termina e você... Até filme às vezes é assim, né? Eu aqui em casa o pessoal me zoa, porque antigamente ficava eu e meu enteado, a gente ficava vendo filme de madrugada, final de semana. E aí, sempre, tipo assim, às 3 horas da manhã a gente ia ver um filme, né? E aí eu escolhi uns filmes, a gente sempre escolhia uns filmes que eram meio assim, obscuros, que ninguém via, né? Só pra gente poder conhecer uma coisa nova. E geralmente a gente pegava um filme e o filme acabava com uma história sem pé na cabeça. E o pessoal ficava me zoando, até hoje me zoam. Da Dilma. Tipo isso, né? A gente não sabe qual é a meta, mas quando a gente descobrir a meta, a gente dobra a meta. Era meio que isso. Mas a história meio sem pé na cabeça, né? Então, é importante que a história tenha um começo, meio e fim. E falar isso para você, é óbvio, mas nem todo mundo faz assim. Entendeu? Tem gente que conta a história que a história não tem fim. Né? Ou então a história não tem nem meio. Mas é ruim quando a história não tem fim. Você conta a história e aí? Não, acabou. Aí você fala assim, mas como assim acabou? O que aconteceu? Aconteceu. Aí ninguém entende nada, né? Fala assim, mas como assim? Mas é isso? É isso. Você fala, nossa. Então é isso, né? A história precisa ter um começo, precisa ter um meio, precisa ter um fim, né? Precisa ter um sentido. E eu pessoalmente gosto das histórias que têm um tipo de lição. Eu uso muito, pelo menos, histórias que contêm um tipo de lição, né? Se você olhar no meu Instagram, por exemplo, eu tenho sempre um estilo de contar história onde eu vou contar uma lição. É uma lição que a vida me deu, uma história que eu tenho que a vida me deu. Então eu quero falar de um conceito, introduzir uma ideia que eu acho, um pensamento, introduzir uma crença que eu tenho, e vou usar uma história para introduzir essa crença. Eu vou contar como que essa crença nasceu, como que eu aprendi isso. Porque tudo a gente aprende, né? Então eu vou contar como a gente aprendeu, como que eu aprendi aquilo, como que aquilo surgiu para mim, em que momento, qual foi a história por trás daquilo, entendeu? E aí é muito comum, você vai me ver de uma forma muito comum fazendo isso, contando uma história para poder explicar, introduzir esse conceito. Mas é isso, eu penso que esses elementos, assim, falando de pronto, são os elementos que mais me chamam a atenção. Você tem um enredo, você tem um herói, né? Um herói muito facetado, você tem intenção, você tem obstáculo. Então, juntando tudo isso, você cria uma história que realmente motiva, que envolve as pessoas. E você acha que, enfim, você consegue identificar assim qual o erro comum das pessoas no momento na tentativa de usar histórias com a intenção de vender? Olha, o mais comum é as pessoas não usarem história. Muita gente tenta vender sem usar histórias e fica muito mais difícil quando você não usa história. Agora, na hora de contar a história, uma coisa que eu vejo é que às vezes a pessoa ela conta uma história dentro da história. E aí a pessoa que está ouvindo, ela perde o sentido, ela não sabe. Sabe quando a pessoa começa a contar uma coisa, aí ela puxa um assunto, vai puxadinho, e isso vai embora, né? Vai lá embora. O Cláudio faz muito isso, né? O Cláudio às vezes conta a história, eu tenho que falar com ele, Cláudio, volta para a história, porque ele conta uma história, aí quando você vê, tá lá longe, aí o que eu tava falando mesmo? Entendeu? Já lembro o que tava falando, porque a história... entendeu? Porque é a história da história da história. E aí você fica assim, né? A minha mãe, cara, minha mãe faz muito isso. A minha mãe é muito engraçada, né? A minha mãe, assim, a gente sacaneia, né? Porque minha mãe uma vez me ligou
Era tipo assim, uma sexta-feira. E ela me liga e fala assim. Ela começa dando manchete, né? Então ela fala assim: olha, Sandro, seu pai está no hospital. Aí a pessoa fica, porra, né? Porra, meu pai está no hospital, né? Porra, né? Aí eu, como assim? Aí ela, deixa eu te contar o que aconteceu. Isso era sexta. Ela, tudo começou segunda-feira. Aí ela começa. Segunda-feira, meu pai, tipo assim, meu pai tinha tido 2 AVCs, né? Então eu já estava no estado de saúde meio debilitado. Aí ela começou assim, não, porque segunda-feira de manhã eu tava aqui em casa, e aí a menina tava passando roupa, e aí eu disse, eu peguei ele de manhã, acordei seu pai e falei, vamos tomar um café. Aí eu fui fazer um café. Eu fui fazer um café forte, porque ele gosta de café forte, né? E eu comecei fazendo lá um café que era forte, não sei o quê. E aí, filhana, a fulana de tal me chamou ela na porta. Eu fui lá falar com ela. Ela queria contar porque tinha tido um problema na casa dela com o sobrinho dela, porque o sobrinho dela acabou e brigou com a filha, com a esposa e queria sair de casa, né? E aí começou, aí sabe? E aí ela vem, e eu ali esperando, né, cara? Isso era segunda-feira ainda. E ela foi contou segunda, depois ela contou na terça, né? Olha, sacanagem, foram 40 minutos de agonia. Eu jurava, isso é sacanagem não, eu tava achando que meu pai tinha morrido e ela não queria me falar. Eu falei assim, ela não quer me falar. Ela tá querendo assim, né? Tá querendo dar a volta e me falar que ele morreu, porque eu achei que ele tinha morrido. De verdade, eu tava tenso, fiquei 40 minutos esperando. E eu falava, e aí? Mas e aí? Não, calma, vou chegar lá. E aí ela contando, eu contando. Às vezes ela voltava e ela esquecia, mas o que era mesmo? Ah, sim, foi o filho da menina que voltou. Então, né? No outro dia, seu pai acordou e falou não sei o que pra mim. Eu achei estranho. E ela conta assim o que ela pensava. Ela fala assim, não, eu achei estranho quando ele falou aquilo. Porque da outra vez que ele falou, eu lembro que teve uma vez, uns 2 anos atrás, que ele falou isso também, né, que ele reclamou também disso. Naquela vez aconteceu assim, assim, assado. Se bem que naquela vez foi. E ela começa a contar a história, entendeu? E vai te dando uma agonia, 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 e não chega nunca na bendito da coisa. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho que é muito, muito crítico, porque. Mas agora quem tá agoniada sou eu. Seu pai, no final das contas, então, Não, tava, não, ele tava vivo, graças a Deus, tá vivo até hoje, né? tá vivo, Não, ele estava internado, ele realmente foi internado, ele já tá, inclusive, no dia seguinte estava até saindo do hospital, né? Ai, Mas ele tinha realmente sido internado, mas ela queria me contar o que levou ele, né, a ser internado, porque ele foi internado, se não me engano, na quinta, na quarta ou na quinta, não sei, estava 2 dias internado mais ou menos. Ela me ligou na sexta para contar. E só que ela começou contando a história da segunda-feira, né? Tudo que a da história segunda-feira, da história. Uhum. né? Da história, da história, da história. Então ela vai contando a história, contando a história. Então, esse é um grande erro que eu vejo quando as pessoas contam histórias. Elas querem contar uma história e aí elas vão e começam a devagar. Uma outra coisa também que eu vejo que é muito, muito comum, principalmente em lançamentos, né? Quem faz lançamento, às vezes webinário, lançamento eu vejo muito isso. Não sei se por alguma razão eu vejo muito isso em CPL de lançamento. A pessoa vai contar uma história e aí ela começa a contar a história. E aí no meio da história ela quer ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou contando a história, aí eu falo assim, não, porque eu comecei a trabalhar muito cedo e no meu trabalho eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para poder trabalhar. Eu estou contando a história. Aí ela fala assim, e eu acho que se você quer vencer na sua vida, você precisa acordar cedo para você poder trabalhar. Porque pessoas que não acordam cedo não conseguem... Sabe? Ele muda, ele corta a história e começa a te ensinar uma parada. Né? Aí depois ele volta para a história. Mas enfim, voltando para a história. Então eu ia acordar cedo. Aí, sabe? E aí ela vai fazendo isso. Ela vai interrompendo a história para dar uma lição qualquer. E eu falo sempre, gente, a história é para ser contada. Você conta a história. A história, ela tem que ensinar por si só. Tem que ser autoevidente. Se eu tenho que ficar evidenciando um fato da história para que você possa entender o que eu quero dizer, então não faz sentido. Entendeu? Então ela tem que ser natural. Eu preciso contar a história de maneira que os fatos, por si só, expliquem o que eu quero explicar. Eu não tenho que estar, sabe, explicando, fazendo como se fosse ali uma legenda da história, contando a história em 2 planos. Entendeu? Então, isso é uma coisa... Eu vejo muito isso no lançamento, por exemplo, e é uma coisa que afeta, né? Afeta, porque quando o objetivo da história é ele gerar uma conexão com o seu cliente, é ele gerar
um despertar para um problema qualquer, né? De uma maneira, enfim, emocional até. Quando você corta a história, você começa a trazer um elemento racional, técnico para ali, quando eu quero explicar aquilo racionalmente, eu estou cortando a emoção, entendeu? E o lance da história é porque a história, ela é... Por que ela é universal? Porque ela não fala com o lado racional do cérebro, ela vai direto na emoção, entendeu? Ela influencia o modo como você se sente em relação àquilo, sabe? É o que eu falei da história da Casa de Papel. Pô, fica difícil se torcer contra um personagem que você gosta. Sim. Entendendo? Você pega o personagem, poxa, você acha legal, você acha ele simpático, né? Você, poxa, né? Você se emociona com os desafios, com os problemas que ele tem. E aí, né? Você gosta dele. Como é que você vai agora condenar o que ele faz? Você acaba aceitando o que ele faz. Outra série que me trouxe essa confusão foi a do Pablo Escobar. Pablo Escobar. Porque a gente sabe que o cara foi um terrorista, e aí você assiste o negócio ali e tal, aí você começa a achar, o cara, legal. Você fala da versão brasileira, né? Isso, como é que é o nome daquele cara que fez o Tropa de Elite? Aquele ator, esqueci o nome dele agora. Nossa, meu Deus, também esqueci. Tá aqui na ponta da língua, mas eu esqueci. Eu sei quem é. Wagner Moura. Wagner Moura, ele que faz o Pablo Escobar nessa versão. Porque tem uma versão, se você gostou da história, assiste a versão que tem em espanhol. Entendeu? Vou procurar. Assiste, tem Netflix que tem em espanhol. Eu gostei mais da versão em espanhol, entendeu? É bem longa, tem uns 90 episódios, tá? Mas é bem legal, assim, é mais realista, sabe? E pinta ele, e retrata ele, na verdade, de uma maneira muito mais real. Acho que essa versão que foi do Wagner Moura, dessa produção, acabou que eles criaram meio ele como um super-herói. Um super-herói, exatamente. Eu assisti dessa forma, eu olhei e falei, o cara, você começa até a gostar do cara, só que assim, a verdade é que a gente sabe quem o cara foi, e aí só ali você fala, tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Porque na verdade ela acaba que ela cria essa coisa dele, né, meio que como super-herói, a história é contada para você enxergar ele, inclusive sofreu várias críticas dessa série por conta disso, né? Fiquei Mas se você vê a versão mexicana, né, a versão latina dela, você vai ver que ela não é contada assim. Ela é contada de uma outra perspectiva, ela traz fatos e situações onde você vê mais claramente o caráter dele, entendeu? Você vê que ele não era, né, aquele cara tão legal assim quanto ele parece no filme. Porque na série ele parece um cara super legal, né? Mas é isso, porque o que acontece? A história tem isso, porque como a história, ela atua direto no cérebro límbico, né? Ela gera essa conexão, porque ela atinge na emoção, né? Muitas vezes você vai contar uma história e às vezes tem um recurso que você usa, por exemplo, eu posso contar uma história e eu conto a história que... na verdade, tem uma história que eu conto sobre como eu vi um amigo de 10 anos de idade morrer com uma bala, né? Levou um tiro. A mãe dele estava assistindo da janela, né? E não podia fazer nada. Ele ficou lá agoniando, a mãe dele assistindo ele morrendo, agonizando. Imagina uma criança com 10 anos de idade. E a mãe não podia socorrer ele porque estava um tiroteio lá na favela. Então ela não conseguia se aproximar do corpo. Ela tinha que ficar na janela olhando. E ele caído no chão. E eu conto essa história, às vezes em algumas palestras e tal. Eu estou contando meu livro agora, estou contando inclusive essa história. Eu conto essa história para explicar, por exemplo, que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. O meu interesse pelo dinheiro, né, pelo assunto, pelo tema dinheiro, pelo tema prosperidade, por os temas assim, né, por falar de riqueza, por falar sobre você cobrar mais caro, enfim, vem muito daí. Vem muito de eu olhar, por exemplo, para aquela cena e eu me dar conta do quanto que a pessoa sem dinheiro é impotente, porque ela não podia fazer nada. Ela estava naquele lugar, morando naquele lugar, porque ela não tinha dinheiro para morar num lugar melhor. Entendeu? Então, o dinheiro deixa você impotente. Esse, inclusive, é um exemplo de uma história que é uma história muito indireta. Por exemplo, eu conto a história começa eu contando sobre
esse meu amigo que morreu, né? E a mãe dele observando. E aí, isso foi na véspera de Natal. Então, a coisa foi ficando pior ainda. Naquele final de semana, tiveram vários... Eu lembro que na lixeira do nosso prédio tinham, sei lá, uns 7 defuntos que apareceram naqueles dias. Isso era muito comum lá, tá? Era muito comum você passar na rua e ver pessoa caída na rua morta. Meu Deus. Entendeu? Hoje eu falo assim que hoje em dia eu vejo assim, aquelas cenas da guerra na Síria. Eu lembro às vezes, sabe? Eu me sentia numa guerra. Eu me sentia vivendo uma guerra. Porque de fato é, né? Uma guerra. Tipo, pô, eu tava dentro de casa, né? E eu vi assim os bandidos invadindo o apartamento a gente morava num prédio, né? Os bandidos invadiam o apartamento de baixo, dando tiro dentro de casa, entendeu? Então, pô, você não tem ideia que é um barulho de um tiro dentro do apartamento, é um estrondo. E você, uma família, a família que morava embaixo era uma mulher que ela tinha, sei lá, uns 6 filhos, criança pequena, tal, não sei o quê, né? E também tinha, enfim, mas ela estava sempre envolvida com tráfico e tal. Então era muito comum, quando invadiam a favela, eles invadiram a casa dela. E ela morava embaixo de mim. E quando invadiam a casa dela, eu ficava desesperado, porque eu tinha medo dos caras darem um tiro pro alto e furar. Na minha cabeça, os caras iam dar um tiro pro alto, podia furar a parede, podia me acertar. Então eu ficava assim, de madrugada, vendo onde eles estavam, e eu movendo de cômodo, dentro de casa, porque eu queria não ficar no cômodo que os caras estavam. Então, assim, era meio que terrorizante, né? Tipo, você sai de casa, você ia pra escola, você dava hora de você voltar, você não podia entrar na sua casa porque tá tendo tiroteio. Então você tinha que dormir, às vezes, fora de casa. Entendeu? É uma realidade que eu acho que nem hoje em dia mais é tão comum assim. Sabe? Eu falo assim, às vezes eu olho e falo, acho que o mundo melhorou muito, porque eu não vejo tantos, não vejo lugares tanto assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sabe? Como era nesse tempo. Isso porque, assim, pintam uma imagem, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, assim, pintam uma imagem de que, pô, você colocou o pé no Rio de Janeiro, você vai tomar um tiro, né? As têm essa Pois ideia. Pois é, tem essa ideia. Eu acho hoje muito mais tranquilo do que era nessa época, né? É muito mais tranquilo do que era nessa época. Com tudo que se acontece, acho que não se compara. Não se compara ao que eu via, sabe? É como eu te falei, era comum, tipo, você passar por um defunto, você ver corpos na lixeira, você ver pessoas morrendo na sua frente, a mãe implorando para não matar o filho, entendeu? Eu via isso, era minha rotina. Não era tipo, vi uma vez ou outra, não. Era minha rotina, vi isso durante anos. E hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de coisa, não com essa frequência, pelo menos. Mas, enfim. Então, quando eu conto essa história, para quem nunca viveu isso, por exemplo, é difícil para você se relacionar com isso, porque ela nunca viveu, não faz ideia de como é que é isso, sabe? Quem não passou por isso não faz ideia de como que é, você não consegue imaginar como que é uma criança lidando, vivendo nesse ambiente, entendeu? Você viver, você crescer, você lidar nesse tipo de ambiente. Então, às vezes é difícil você se relacionar. Às vezes você vai contar uma história e tem isso, a pessoa não se relaciona com o fato, sabe? Não tem uma conexão dela com o fato, ela nunca passou por aquilo. Então, o que você faz quando acontece isso? Quando o seu ouvinte não se relaciona com o fato? Você se relaciona com o sentimento que você tem com o fato. Você começa a falar do sentimento que tem o fato. Então, no meu caso, por exemplo, eu falo assim, o que eu falo? Eu falo do medo. Né? O que eu sentia era medo. Era medo. E quando eu falo de sentir medo, todo mundo se relaciona com medo. Sim. Entendeu? Então, as pessoas vão se conectar com a história não pelo fato, porque o fato elas nunca viveram por aquilo, mas com o medo. O medo elas já passaram pelo medo. Então, no plano do medo, no plano do sentimento, elas se relacionam. Entendeu? Interessante. E aí é um recurso que você utiliza na história para você poder gerar uma conexão quando não é possível você conectar com o fato. Por exemplo, eu posso chegar se eu chego aqui e eu conto uma história onde eu falo, olha, sei lá, eu falei com 5 clientes e ninguém queria comprar, todo mundo me dava não, me dava não, me dava não. Várias pessoas podem se relacionar com esse fato. Várias pessoas podem falar assim, nossa, isso também aconteceu comigo. Entendeu? Então é uma história que eu vou contar e que eu posso gerar uma conexão com o fato. O fato conecta. O fato é comum a um grupo de pessoas. Mas quando você vai, por exemplo, às vezes numa carta de vendas, um público muito amplo, você não vai ter isso. Nem todo mundo vai se conectar com o fato, porque às vezes o fato é muito particular para você. E aí você usa o sentimento. Você fala, tá, e quando eu falo assim, olha, quando eu comecei a levar não, eu comecei a me sentir rejeitado. Eu comecei a achar que eu não tinha valor. Eu comecei a sentir que
que não era tão importante assim, que não ia fazer falta. Eu comecei a sentir que eu estava, sabe, querendo aparecer, querendo ser melhor do que eu realmente eu era. E aí quando eu falo disso, desse sentimento, das motivações, todo mundo se relaciona com isso. Porque todo mundo passou por isso em algum momento na sua vida, entendeu? Porque todo mundo sentiu isso de alguma maneira. Então você se conecta nesse nível aí. Interessante, muito interessante. Bom, então é mais um elemento para a história, né? Indispensável para a história. Descrever como é que você se sente, descrever como é que você, enfim, as emoções que aquele fato despertou para que as pessoas se conectem emocionalmente e tenha depois aí, né, um final essa história. Bom, e eu acho que assim nós chegamos ao final do nosso podcast. Oh! Legal. Então, foi mais um podcast de 0 a 100. Eu sou a Natália Merejoy. E eu sou o Sandro San. Tchau. Tchau.